Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um vídeo aqui rápido e tentando ser bem direto sobre o IPv6. Em um vídeo anterior, que está aqui na descrição, vai ficar aqui na descrição desse vídeo, nós comentamos a respeito da parte teórica do IPv6, do endereçamento, tentamos entender um pouco mais o que é que tem por trás do IPv6. Agora, nesse laboratório que nós vamos montar aqui, eu vou tentar mostrar para vocês de forma objetiva como é que você configura isso em um ambiente Linux, tá? Então eu estou aqui, deixei aqui preparado para a gente duas telas de terminal, essa aqui e essa. Eu estou nas duas telas, eu estou logado remotamente no laboratório do Instituto Federal do Tocantins, Campus Palmas, para fazer as configurações, beleza? Então, o que é que eu adotei? Essa máquina aí, que é a máquina 24, é a máquina do professor, é uma que fica no centro do laboratório, e aí eu vou configurar ela como um gateway IPv6, e uma outra máquina que está representada nessa tela preta mais escura aqui, que é a máquina 20, que é uma outra máquina que é utilizada normalmente por estudantes lá dentro do nosso laboratório. Beleza? Então vamos lá, começar aqui pelo gateway. A primeira situação que a gente tem que fazer é verificar se as interfaces estão prontas, Então a gente tem o comando IP já da suíte IP-Route. Você pode fazer IP-6A, você vai ver somente as configurações IPv6 da máquina que você está tentando configurar. E aí você vai perceber aqui que já existe uma configuração colocada na placa de rede local, além da loopback, que tem de acordo com o vídeo anterior, nós vimos todas esses tipos, vamos dizer assim. A gente não pode mais chamar de classes no IPv6, mas todos esses tipos de IP reservados para o IPv6. E aqui eu coloquei um IP começando aí com 2020, 2.2.250 com /64, também já explicado essa questão de máscara, prefixo, a notação CID-R, que é a mesma usada lá no IPv4 para mascaramentos, Isso tudo, você, se tiver alguma dúvida sobre isso, dá uma olhada no vídeo anterior dessa série aqui. Muito bem, e ele também tem dois IPs aqui, que esse aqui é o IP do local link, ou do link local, como você queira, que é esse IP, pelo menos ele tem que estar na interface se o teu IPv6 estiver habilitado. Bom, então o que eu fiz aqui foi definir o IP. Então é muito simples, o comando, eu espero que ele ainda esteja por aqui para não ter que digitá-lo novamente, mas o comando é muito simples, se não tiver a gente vai digitar novamente aqui, que é assim, IP addr add, e aí você coloca o IP na verdade, o legal é que você coloca aqui o -6, para garantir que você vai adicionar um IPv6, e aí coloca 2020, o IP que você quer, 250 /24 no caso ali 64, perdão, e depois você coloca aqui o dispositivo dev enp3s0f0. Essa é a sintaxe mais completa. Claro que você pode abreviar de uma forma ou de outra, mas você vai perceber que você consegue colocar um endereço IP dessa forma, versão 6, na sua máquina. Eu vou só trocar aqui para não dar nenhum erro, botar 2021, e aí você vai perceber que depois que isso acontece, aí além do 2020, eu tenho agora um outro IP 2021, 2.2.250. Vou remover esse IP porque não é necessário, Então, para eu remover um IP diferente lá do comando ifconfig, eu tenho essa opção de fazer o IP del, E aí eu continuo com a minha configuração inicial, tendo apenas um IP versão 6 nessa máquina, além do IP local, do IP do link local. Muito bem, essa então seria a máquina gateway, certo? Vamos então agora passar para a máquina cliente, que é essa outra aqui, que segue o mesmo esquema, IPv6, IP-6 na verdade. Aí você vai ver que eu já coloquei lá o 2020. Por que eu coloquei assim? Só para eu me guiar. Porque o IPv4 dessa máquina tem final 20. E aí eu coloquei final 20 nessa aqui. Na outra
outra, o IPv4 dessa aqui tem final 250, por isso que eu coloquei o 250. Você pode estar perguntando por que esse dois pontos, se o IPv4 é bem grandão? Porque existem formas alternativas e mais sintéticas de se representar o IPv4, como nós olhamos também no vídeo anterior, que trata dessa parte mais, vamos dizer assim, chata, mais importante, porque quando você parte para a prática do IPv4, se não tiver essas ideias da teoria e do funcionamento e da concepção, né, da montagem do endereço, você pode gerar alguns erros lá, né? Erros na parte operacional. Muito bem, então o que foi feito aqui foi exatamente o mesmo comando, né? Nós fizemos o IP ADDR, né? O IP-6 ADDR AD, colocamos o endereço IP 2020, no caso aqui 20/64, e em seguida botamos o dev enp3s0f0. Lembrando que a maioria dos ambientes dos sistemas operacionais já vem com esse endereço, já vem com o IPv6 ativo nas suas placas, né? Exceto os ambientes Cisco, que não vem, você tem que habilitar, mas isso nós vamos ver numa outra oportunidade, numa outra aula. Então, esse comando foi feito no cliente e a partir daí nós, não vou repetir esse comando para não colocar o IP de novo, mas aí nós chegamos nessa configuração aí. Aí você perceba agora que como esses dois computadores estão na mesma rede local, ou seja, a mesma camada 1 e 2, a camada 3 está construída V4, ou seja, a camada 3 em cima do IPv4 e a camada 3 em cima do IPv6. Portanto, se eu pingar no 10.101.0.250, eu pingo usando a camada 3 IPv4. E se eu pingar agora no 2020, 2.250, você vai perceber que eu pingo também, né? Porque aí veja que ele está me dizendo que eu estou pingando agora no 250. A prova de que existe uma rede agora IPv6 entre essas duas máquinas é que se eu fizer um SSH para lá, você vai verificar de forma bem prática que fornecendo a senha, e eu logo na máquina do professor, e se eu der um W para verificar quem está logado, perceba que existe um usuário professor logado a partir da máquina cujo IP é 2020, que é exatamente o IPv6 da máquina 20, de onde originou o SSH, certo? Muito bem, então é simples assim. Agora, claro, esse é o primeiro passo. Se a gente quer fazer com que aquela outra máquina, essa máquina aqui, que é a máquina 250, seja gateway, é preciso então que eu insira no meu computador cliente uma rota default para esse gateway. E se a minha rede será IPv6 pura, e a ideia do IPv6 é essa, né, que você não tenha mais NAT por trás, não tenha mais computadores atrás de NAT, até porque a ideia do IPv6 é que tem um IP para cada um, o que aumenta em muito vamos dizer assim, a preocupação ou o foco de quem trabalha com a parte de infraestrutura, especificamente a parte de segurança, porque agora no IPv6, o IP do seu funcionário, o IP do Windows do seu funcionário, da sua recepcionista, estará diretamente na internet, estará acessível diretamente. Portanto, um trabalho menos ou mais dedicado, vamos dizer assim, terá que ser feito nos firewalls das instituições, né? O que não é isso que a gente tem visto nos dias atuais. Mas, claro, é como ainda não, o IPv6 já não é mais já não está mais em implantação, ele já está implantado, agora só falta se tornar uma realidade em todos os pontos, né? Mas a gente já tem rede aí IPv6 fim a fim, tanto comercial quanto acadêmica. Muito bem, então a gente precisa, do ponto de vista prático agora, saber como é que a gente insere uma rota default aqui, usando IPv6. Então veja, o comando continua sendo IP, e aí você fala lá IP route, pode colocar então IP-6 também, se você quiser, route, show.
e aí você vai ver somente as rotas, somente a tabela de rotas, onde existem as rotas relacionadas ao IPv6. Então você perceba que aqui neste computador existe uma rota para loopback, existe uma rota para a rede, para as duas redes onde o computador está. Uma é a 2020/64, né? É a rota para a rede onde o IP 2020 2.2.20 está, e uma rota para a rede 64, onde o local link, ou o link local está. Então não existe rota default. Então a gente precisa adicionar a rota default aí. Como é que a gente faz então? IP -6 host add default via, não é mais GW, né? E aí você coloca agora o IP 2020, que é o IP do gateway, né? 2020, 250. Não errei nada? Acho que não, acho que é isso mesmo. Vamos ver aqui. Opa, errei aqui um negócio. Errei aqui a questão da... tá aqui, encontrei o erro. A questão da... O erro aqui é que eu estou querendo adicionar uma rota no local errado, né? Na verdade, essa rota, veja que aqui eu estou na máquina 250, né? Eu estou na máquina do professor, e a rota eu tenho que adicionar na outra máquina, que é a máquina cliente, né? Então, eu tenho que estar lá na máquina cliente novamente, e aqui sim executar o IP -6 host add default via 2020 2.2.250. E aí você perceba que aqui ele já vai dizer que a rota já existe, porque realmente se eu der o IP -6 host show, você vai perceber que já existe aqui a rota default, aqui embaixo, default via 2020/250. Então você perceba que a montagem de uma rede IPv6 ela é bem simples, porque segue os mesmos princípios do ponto de vista de comandos da montagem IPv4. Por isso que é importante você, muitas vezes, que está acostumado com o ifconfig, com o pacote NetTools, né, você começar a dar uma olhada com cuidado no pacote IPRoute, porque ele facilita muito na hora de fazer essa configuração, embora você possa fazer também com os comandos NetTools, né, o ifconfig, o route, você possa fazer, tá? Mas é legal dar uma atualizada e ficar por dentro dos comandos da suíte IPRoute. Bom, então, visto isso, configurei o IP do gateway, configurei o IP do cliente, rota default para o gateway, agora só falta eu pingar, né? Então, a gente já fez isso, né? Se eu pingo no 2020, 2.2.250, eu vou estar pingando no gateway. Só que como agora eu tenho rota default, perceba que se eu pingar agora em um outro IP qualquer, agora eu precisava de um IP aqui da internet, deixa eu ver se eu consigo host google.com, deixa eu ver se eu consigo um IPv4, um IPv6 aqui. Bom, tá ali o IPv6 do Google, né? Vou tentar pingar nele, ó. Ping 2800 3F 0 4001 800 200. Acho que é esse o endereço. E aí dou um Enter. Você vai perceber que ele manda, pela resposta que você está tendo, ele está mandando para o Gateway 250. Vou até cancelar aqui, para você dar uma olhada. Ele está mandando para o Gateway 250. Só que o Gateway 250 não está encaminhando para frente. Até porque no laboratório que nós estamos fazendo, nessa aula, é só para a gente poder ver minimamente como é que a gente faz a configuração de IPv6, de uma rede IPv6 em Linux. A partir daí, eu tinha dois caminhos, né? O gateway que está na frente deste gateway que nós configuramos, ou seja, o próximo gateway, ele tem que estar falando IPv6 também, ele tem que estar configurado IPv6 para que eu possa direcionar a rota default deste gateway, que é esse nosso gateway aqui, que eu possa redirecionar a rota default dele para onde? Para o IPv6 do próximo, o que não acontece, porque não existe próximo
gateway IPv6 nesse momento ainda configurado nesse laboratório. Você nota que a rota default está saindo pelo IPv4 do gateway. Por quê? Porque o gateway ainda não está configurado. Mas para eu configurar esse gateway, bastava eu ir lá na outra interface, ou seja, nessa interface do equipamento 251, e adicionar a ele um IPv6 dentro da mesma rede, considerando que está todo mundo aqui dentro da mesma camada 1 e 2 por enquanto. E aí mandava a rota default IPv6 para esse gateway IPv6 e assim a gente vai construindo o caminho de ida. E como é que faz o caminho de volta? O caminho de volta é da mesma forma, só que em IPv6 a gente não precisa muito se preocupar com endereço de rede, com endereço de broadcast, até porque não existe mais esse conceito de rede nem de broadcast em IPv6. A IPv6 trabalha com multicast, especialmente e especificamente com multicast, e o roteamento se dá fim a fim, baseado diretamente no IP do bloco onde a máquina está, a máquina host, e especificamente e diretamente com a máquina host, que é o destino da comunicação. Tá? Muda um pouco o paradigma, mas não muito do ponto de vista operacional. Se você entendeu a aula anterior, que é onde mexe mais, né? Porque você se entendeu aquela questão de divisão de subrede, né, com bits de rede setado para 1, empresta parte dos bits para codificar a rede, enfim, se você entendeu aquilo lá do IPv4, você vai entender do IPv6, com o agravante ali que você, além de se acostumar com os cálculos binários das máscaras e tudo, tem que se acostumar com a notação hexadecimal, que também não é lá essas coisas de difícil, tá bom? Mas te recomendo que antes de assistir a próxima aula, você assista a anterior, que fala dessa parte teórica, né, do IPv6, porque daqui para frente nós vamos construir essa rede IPv6 inteira, fim a fim, do ponto A, que no caso vai ser o laboratório do Instituto Federal, e o ponto B, que no caso específico pode ser qualquer ponto que tenha o IPv6 habilitado. Neste caso eu escolhi a minha própria casa, que como o meu provedor já tem a rede IPv6, ele já me entrega a IPv6 lá dentro de casa, a gente vai poder fechar essa conexão sem tunelar, sem nada. E óbvio que na sequência nós vamos aprender a fazer o tunelamento de IPv6 para IPv6, passando por uma rede IPv4 também. Tá bom? Por enquanto é isso. Espero que tenham gostado, espero que valha o joinha e fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser.